91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, e fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, no seu lar. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu, Deus, o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu, Deus, lhe responderei. Na sua angústia, Deus estará com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Através desses salmos, podemos entender a batalha espiritual. Vivemos em paralelo com o espiritual. E a palavra de hoje, para os nossos corações, Deus falará sobre proteção e livramento. Precisamos ter o entendimento para lutar e vencer. Diga: eu vou lutar e vencer. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe para um propósito. Você não nasceu por acaso. Deus te chamou. Deus te conhece. Você também precisa entender que precisamos vencer dia após dia, como Jesus venceu o quê? As aflições. Quantas aflições não temos? Cansaço, dias difíceis, pedidos de socorro. Tudo envolve batalha o quê? Espiritual. Pois a verdade é que nós somos corpo, alma e fôlego de vida. O corpo é a carne. Essa carne se decompõe. A alma é quem somos. Ela não se decompõe. E o fôlego de vida é o que une
e nos dá o quê? A oportunidade de existir. E em meio a todo esse entendimento, existe o quê? As batalhas espirituais. Por causa do quê? Do pecado. E o que é o pecado? O pecado nos separa de Deus. E nós não fomos criados para sermos separados de Deus, porque Ele é o que? É o nosso Criador. Ele é a razão da nossa existência. Quando temos um encontro com Deus, encontramos enfim a resposta em que tanto buscamos. Por que eu vim a esse mundo? Qual o propósito da minha vida? O amor de Deus é tão grande que lá em João, no capítulo 3, no verso 16, vai dizer que Ele deu o seu único filho, Jesus de Nazaré, para sofrer por nós, numa cruz, o seu Filho amado, para que a gente não venha perecer e termos o que é a oportunidade da salvação. Quando não existe mais carne, não tem como se comunicar nesse mundo físico. E a salvação é conquistada aqui. E para vencermos aqui, precisamos o quê? Buscar a Deus. E a busca em oração é ter Jesus como modelo de vida. É entender que existe um mal que tenta nos destruir. Deus, Ele é amor. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele só quer o melhor para nós. Ele é nosso Pai. Neste mundo paralelo, físico e espiritual, estão convivendo quem? Os anjos de Deus. Quem são eles? Mensageiros do Senhor. E também tem quem? Os demônios, que é o adversário, que luta para levar a humanidade à derrota, à destruição. Por isso que devemos o quê? Nos refugiar no esconderijo do Altíssimo. Só que o esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico. É um lugar espiritual. Diga espiritual. E a palavra de Deus hoje é sobre o espiritual. Deus falará aos nossos corações lá em Lucas, no capítulo 4, aonde Jesus passa a provação no deserto, em que Jesus é tentado por Satanás, o adversário. Mas é interessante que no começo do texto vai dizer assim que Jesus é levado pelo Espírito. O mundo, os prazeres do mundo vai dizer: viva a sua vida enquanto é tempo, usufrua dos prazeres da vida, viva como se não tivesse o amanhã. No entanto, isso só te faz o que? Afastar de Deus. O inimigo vai dizer: não desperdice a sua juventude. Mas Deus vai te dizer: não ceda ao inimigo. No âmbito espiritual existe uma guerra. Os anjos do Senhor, como diz na palavra, estão acampados ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar. Mas precisamos o quê? Buscar a Deus e entregar a nossa vida a quem é Jesus. E buscar a entender a palavra, porque somente através da palavra gera o que? Um escudo de proteção, para que não venhamos ser atingidos pelo maligno, pelo engano. A palavra de Deus hoje vai falar sobre controle da mente, sobre tentações. Deus vai te trazer a resposta quando você diz: Deus, eu não tenho força. Ele te diz: eu sou a sua força. Para isso você tem que tirar a sua atenção desse problema, dessa situação, desse pecado, e voltar a sua atenção para quem? Para Deus. Se consagrar para Deus, buscando ao Senhor, para que você não venha mais ser escravizado pelo quê? Pelo pecado. Porque o salário do pecado é o que? A morte.
Mas Deus, através de Jesus, tem para nós vida e vida em abundância. Deus te trouxe aqui, não foi por acaso. Receba o livramento e a proteção. Não saia, termina de ouvir a palavra. E você entendendo que existe o espiritual, você vai conseguir vencer todas as adversidades, vai se revestir com a armadura, vai buscar mais a Deus e você será mais do que vitorioso. Vamos para a palavra de hoje em Bíblia, caneta e papel? Glória a Deus, eu já preparei o meu espírito. Vamos preparar o seu? Respire fundo e mentalize no Deus El Elyon, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Mentalize na sua grandeza e pense que Ele está te protegendo a sua casa, o seu lar, enquanto você ouve essa palavra. Porque o inimigo, ele não quer que você seja livre através da palavra. Ele quer que você continue aprisionado no pecado e no engano, que você não vai sair dessa situação. Mas é a palavra que liberta, a palavra é o escudo que nos livra do mal. Então, enquanto você ouve, mentalize, dizendo: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Porque Deus, Ele só quer o seu bem. E através da palavra você vai testemunhar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A revelação divina para os nossos corações vai estar lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 1 em diante, aonde vai nos falar sobre a tentação de Jesus, em que vamos entender o âmbito espiritual e como que funciona, para que possamos também usarmos da autoridade que há no nome de Jesus e sermos livres e vencermos todas as batalhas espirituais. A tentação de Jesus. Esta palavra vai falar sobre o início do ministério de Jesus, em que ele é movido pelo Espírito Santo, recolhendo-se em 40 dias em jejum no deserto, passando por uma provação humana. E durante esse tempo, ele é tentado por demônios, pelo inimigo. Então Deus vai nos mostrar através dessa palavra, em que não estamos nessa vida apenas por existir, mas existe um propósito para mim e para a sua vida. Jesus veio e subiu ao Pai e tem uma morada preparada para nós. Mas para chegarmos na eternidade precisamos o quê? Perseverar na fé como Jesus perseverou. Jesus aqui vai ser o nosso exemplo. Que você possa lembrar desta palavra quando você estiver em uma situação difícil, em alguma adversidade ou batalha espiritual. Que você possa pensar: Jesus venceu e eu vou vencer. A palavra do Senhor vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Podemos aqui entender que o que acontece na nossa vida, ou é Deus que nos leva para aquele cenário, ou Ele permite acontecer na nossa vida, porque através das nossas escolhas vivenciamos o que? As consequências. E no verso 2 vai dizer: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. Aqui podemos ver que Jesus passou na pele o que passamos, as emoções, as dificuldades. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, tentado pelo diabo, e ele teve o que? Fome. Podemos entender através dessa palavra que
que Deus está no controle. Por Ele estar no controle, Ele nos leva ou permite os acontecimentos da vida. E que deserto, vamos colocar aqui deserto como o âmbito espiritual. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E tudo o que acontece na nossa vida também pode ser levado pela palavra de Deus ou por consequência do nosso livre-arbítrio em que Deus permite. Para entendermos o nosso cenário espiritual, porque aqui a gente entende que Jesus está num cenário difícil, de tentação. Em qual cenário da sua vida você está vivenciando? Responda em seu coração. Qual deserto você está enfrentando ou qual situação neste mundo físico que você quer que Deus te ajude a vencer? Você foi levado por Deus para essa situação ou você está vivenciando as consequências da sua escolha? Pense nisso, para que você possa avançar e sair do lugar e não venha ser o que? Iludido pelo inimigo, mas venha ser guiado pela fé. No verso 3 vai dizer assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui podemos identificar a primeira tentação. E essa tentação vai nos mostrar que Jesus, ele teve fome no corpo físico e o diabo usou a fraqueza da sua carne para tentar Jesus. Quantas vezes na sua vida você se sentiu cansaço de esperar em Deus e uma força maligna vem com pensamentos com forma de tentação, dizendo: onde está o teu Deus? Saiba que para vencer essa situação é preciso ter o quê? O conhecimento da palavra. Jesus já estava preparado. Junto com a tentação, precisamos estar o quê? Preparados na fé. É preciso ter o controle da nossa mente e buscar a palavra, para que possamos estar mais próximos e viver o propósito de Deus. Deus te diz: você não está sozinho nesse deserto. Eu sou contigo, mas você precisa saber lidar com suas emoções e controlar a sua mente. Como eu controlo a mente para vencer a primeira tentação? Vamos colocar aqui, tentação da carne. Porque Jesus, ele teve fome. O diabo, ele fala: transforma, você não tem o poder? Transforma a pedra em pão. Preparados na fé, em oração e palavra. Porque quando vir alguma situação da sua vida que você olha, que você gostaria de ter e não tem, e o diabo fica perguntando com pensamentos: onde está o seu Deus? Você vai estar preparado, assim como Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então essa é a primeira tentação. Verso 5: E o diabo, levando quem? Jesus, a um alto monte, mostrou-lhe
num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. O diabo, ele é o quê? Ele é mentiroso. Ele tenta enganar os homens da terra através do poder, da ilusão, da vaidade, das riquezas do mundo. Ele está falando aqui porque ele sabia que se Jesus cedesse à tentação, não cumpriria o propósito que Deus, através de Jesus. Então aqui a gente vai ter o que é a segunda tentação: poder e riquezas. No verso 7 vai dizer: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Mas para vencer, Jesus vai dizer: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Aqui, para vencer essa tentação, autoridade no nome de Jesus. Porque Jesus, ele teve essa autoridade sendo filho de Deus, e nós temos autoridade através de Jesus. Então temos sim que repreender os maus pensamentos, aquilo que não vem de Deus para as nossas vidas. Vencer essa tentação é tomar cuidado com o sucesso, com o poder. Jesus disse não à proposta do diabo, que tentou persuadir Jesus com as riquezas. Na vida você vai ter muitas propostas de viver os prazeres deste mundo. Mas eu te digo essa palavra: Deus permite as propostas chegarem até você e observa as suas escolhas. Diga não ao pecado enquanto é tempo. Você pode ser feliz com o que Deus tem para você. No tempo de Deus você será honrado. Não viva a ilusão do mundo, mas queira as bênçãos de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele o que? Fugirá de vós. É a autoridade que Deus disponibiliza através do nome de Jesus. Aqui, ó, vai para trás de mim, Satanás. Jesus exerceu o que é autoridade. No verso 9: levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Como o diabo conhece a palavra, ele tenta Jesus com a própria palavra, e ele continua dizendo: pois como está escrito, aos seus anjos, aos anjos de Deus, ordenará a teu respeito para que te protejam, e eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. A gente vê a terceira tentação. Jesus não nega a fidelidade de Deus, não se aproveita do poder de Deus. Jesus teve que lidar com essa realidade, mesmo passando um momento difícil, sabendo que Deus poderia todas as coisas, até mesmo tirá-lo daquela situação. Mas Jesus decidiu o quê? Decidiu confiar. Quando ele vai dizer aqui no verso 12: repreendeu-lhe Jesus, dito esta: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus, ele não abusou do poder de Deus, porque o diabo, ele não é bobo e vai fazer de tudo para que você abandone a fé. Mas ouça essa palavra:
Como está escrito lá no Salmos 91, nenhum mal o atingirá, porque Deus está conosco, Deus nos livrará. Diga, Deus me livrará. Mas para Deus me livrar, eu não posso ceder o que é a tentação de questionamentos, do porquê que acontece determinadas situações no mundo ou na sua vida, mas devemos o que? Em todo momento confiar em Deus. E terminando essa palavra vai dizer assim: tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. O diabo, ele sabia que ele iria ter o que? Outra oportunidade. Por quê? Porque sabemos que tem o âmbito espiritual. Ele está o que? Ao derredor, esperando uma oportunidade para tentar o que? Nos causar a tentação e nos afastar de Deus. Só conseguimos alcançar o que Jesus alcançou, conforme a gente disse através da palavra. Tem que sujeitar a Deus. Tem que sujeitar a palavra. Não podemos tentar a Deus, mas sujeitar o que é a palavra. E sujeitando a palavra, buscando a palavra de Deus, conseguimos alcançar o que está escrito lá no Salmos 91. O esconderijo do Altíssimo. Quando olhamos para Deus e nele confiamos, alcançamos esse esconderijo para vencermos as batalhas nós devemos nos refugiar no esconderijo do Altíssimo. Sabemos que todos temos lutas, mas é através de Jesus que conseguimos habitar nesse esconderijo. O deserto, como foi falado nessa palavra, representa o espiritual. Mas temos que não nos deixar ser levados pelo inimigo, mas sermos o que? Vitoriosos. Temos o que treinar a nossa mente para não sermos enganados com as tentações do nosso dia a dia, do inimigo que tenta nos afastar de Deus. Comece a buscar a palavra, e se tem alguma situação te tirando o que? Te tirando o sono, te fazendo o que? Pecar contra a palavra de Deus. Comece a aplicar a palavra de Deus na sua vida em oração. Comece a vencer o espiritual através do espiritual, pedindo a Deus para revestir a sua mente. E você o que? Habitar no esconderijo da onde? Do Altíssimo. Que através dessa palavra você comece a usar a autoridade de Deus sobre a sua vida e comece a dizer em nome de Jesus: todo pensamento maligno, todo pecado que tenta me prender, saia em nome de Jesus da minha vida. Vamos memorizar essa palavra que vai nos dizer assim, ó: Deus está no controle. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, Ele manda em tudo. O deserto, não tem como fugirmos do deserto, porque Ele é o espiritual. E através do espiritual somos o que? Provados para alcançar o propósito. Ou Deus envia o acontecimento, ou Deus permite através das nossas escolhas. Aqui Jesus foi o que? Enviado pelo Espírito do próprio Deus para o deserto. Talvez você esteja passando por alguma provação e não está entendendo. Se foi Deus que enviou, Ele garante a vitória. É para você ser aperfeiçoado, é para você melhorar, é para você buscar mais a Ele, é para você estar mais perto dEle. Muitas pessoas só lembram muitas vezes de Deus quando está passando por uma situação difícil e vai buscar ao Senhor. Mas Deus, Ele quer que você busque a Ele, não somente em situações difíceis, mas que você habite no esconderijo, você esteja perto dEle em todos os momentos, até mesmo na alegria. E vencendo a primeira tentação,
tentação que é a tentação da carne. Eu não sei qual é a tentação da carne que muitas vezes tenta você, mas para você vencer, você tem que ter o quê? Se sujeitar a Deus, estar preparado na fé e em oração. Entendeu? E através da palavra, resistindo que na segunda tentação, o inimigo ele vai tentar te enganar com poder e riqueza. Entenda que a prosperidade não está nas riquezas terrenas, nos bens materiais que tudo passa. Hoje tem um bem material que está na moda, amanhã ele não vai estar mais. Mas a palavra de Deus permanece aqui firme para sempre. O que Deus tem para você, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Mas não coloque a sua alegria, a sua dependência nas riquezas, mas na bondade de Deus em tudo que Ele representa. E use o que é autoridade para vencer essa tentação, para que o seu coração não venha se levar pelas riquezas, para que você não venha se levar pela vaidade, para que você não venha mudar como pessoa, mas que você venha vencer através da autoridade do que há no nome de Jesus. E em todas as situações você vai entender que Deus ele passa contigo. E na terceira tentação, Jesus ele não nega a fidelidade de Deus, mas confia. Em toda situação, até mesmo quando você diz, parece que Deus esqueceu de mim, Ele se silenciou, Ele não esqueceu de você, é só um tempo. Diga, é só um tempo. E para vencermos todas as batalhas espirituais da vida, precisamos nos refugiar no esconderijo do Altíssimo. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te convida à oração. Filho, filha, vai orar. Dobre os seus joelhos, fale comigo. Peça revestimento, proteção. Leia a Bíblia. Tenha um tempo comigo. Medite na minha palavra. Adore o meu nome. Entenda a palavra do Senhor sobre a sua vida, e você o que prosperará e será mais do que abençoado. Então nós entendemos que o mundo espiritual ele está constante, ele não para. Nós no mundo físico não o vemos, mas sabemos que a influência do mundo espiritual no mundo físico, e entendemos que somente Deus pode nos livrar. Somente Deus pode nos ajudar, porque Deus ele é mais forte que tudo. O inimigo se rebelou contra Deus, ele quis se parecer como Deus, mas Deus nos criou e nos deu a chance de ser o que? Adoradores. Nos deu a oportunidade de escolhermos estar no esconderijo do Altíssimo, aonde Ele nos convida para estarmos todos os dias, no amanhecer. Lembre do Senhor, da grandeza dele, de tudo que ele tem feito por você. Não se entristeça por qualquer situação, mas leve em oração os seus pedidos, a sua ansiedade, pois ele te ouvirá e você vai testemunhar. Esta é a palavra de hoje em Bíblia, caneta e papel, para que você possa se atentar no âmbito espiritual e usar autoridade, a poder no nome de Jesus. Repreenda essa enfermidade, repreenda esse cansaço físico, esse cansaço mental, repreenda a tristeza. Busque ao Senhor e tenha alegria, tenha paz para viver, não a paz do mundo, mas a paz que há em Cristo Jesus. E você vai ter o que? A revelação da palavra, é essa revelação que é a verdade que nos liberta. Diga, eu quero ser livre. Como é bom ser livre, como é bom ter Jesus na nossa vida. Eu creio que você entendeu esta palavra e que a partir de hoje você não vai ser o mesmo. Você vai usar a autoridade porque sabe que existe um âmbito espiritual e você precisa vencer todos os dias. Eu vou orar por você. Senhor, abençoe essa pessoa que ouviu essa palavra, que precisa vencer esse pecado, precisa vencer essa guerra espiritual. Senhor, dai discernimento. Senhor, venha, meu Pai, em nome de Jesus, com provisão sobre a casa dessa pessoa. Senhor, venha derramar sobre a vida dessa pessoa a força que ela precisa para vencer e o entendimento da sua palavra. E que o seu nome, ó Pai, seja glorificado e que não falte na minha vida e nem na vida dessa pessoa motivos para te adorar, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Deus, por hoje, porque nós vencemos o dia de hoje. Vencemos a batalha espiritual do hoje e nos ajude no amanhã. Nós confiamos em Ti, como diz o Salmos 91. O Senhor nos guardará, nos livrará e nos protegerá de todo o mal. Amém.